Vamos ler um pouco antes. Livro de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 22, que diz assim a palavra do Senhor: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se a corrupção do mundo. Glórias a Deus. Uma palavra aí maravilhosa, vinda diretamente do Senhor, ao qual nós podemos ver, ao qual o autor escreve esta palavra. Nós podemos trazer ela para os dias de hoje, ao qual nós estamos passando. Ela traz uma advertência para as nossas vidas pessoais. Ou seja, ela traz uma advertência para a vida do cristão. Muitos hoje eles têm sido denominados cristão. Eles têm se colocado diante da humanidade, dizendo que são cristãos ou que são temente a Deus, mas de uma maneira totalmente diferente ao qual a palavra nos ensina. Nós podemos dizer que muitas pessoas eles contemplam um cristão e eles querem ver as marcas de Jesus ou as marcas da cruz sobre a vida desse cristão. Mas às vezes as marcas ele não aparecem na vida desse cristão, porque ele está fazendo de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira totalmente errada, ao qual nós vamos vendo a palavra própria do Senhor vem dizendo: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua própria língua, enganas ao seu próprio coração. Tiago ele está querendo dizer o que com esta palavra? Nós temos que ser cristão dentro do nosso lar, ser cristão na rua, ser cristão no nosso trabalho, ser cristão aonde nós estiver. Porque não adianta nós dizer que somos cristão, não adianta nós ter a palavra de cristão na nossa boca, não adianta nós falar da palavra do Senhor na nossa boca, mas o nosso coração, ele não ser praticante da palavra. Não adianta nós andar de um modo religioso, de um modo dizendo que somos cristãos, mas dentro, nosso interior, dentro, ele está como o Senhor chamou, sepulcro cariado. Porque dentro ele está com a imundícia, o seu coração ele está na perversidade, o seu coração ele está no pecado, o seu coração ele está na idolatria, o seu coração ele parte para um mundo maligno, ao mundo ao qual afasta do mundo espiritual do Senhor Jesus. E quando nós lemos esta palavra, nós vamos entendendo que nós devemos ser cristão, primeiramente por dentro o nosso coração ser transformado, o nosso coração ele ser cheio do Espírito Santo, não que somente a nossa boca venha falar, mas que nós venhamos viver aquilo que nós falamos, aquilo que a nossa boca fala, o nosso coração ele também tem que estar praticando. Muitas vezes a gente pensa, não, mas eu vou ir para bem longe, porque lá ninguém me conhece, lá eu posso fazer da maneira que eu quiser, porque ninguém sabe. Lá eu posso fazer deste jeito porque ninguém sabe que lá dentro da minha casa eu sou desta maneira. Lá eu posso fazer desse jeito, eu posso anunciar a palavra do Senhor porque lá no meu trabalho eu faço diferente, então ninguém me conhece, então eu posso fazer. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que não é assim. Que se alguém ele não consegue controlar a sua própria língua, porque esta palavra da própria língua, porque a língua ela é a maior inimiga do ser humano. Se você não consegue controlar a sua própria língua, de nada adianta você dizer que é cristão,
Não adianta você ter uma aparência de cristão. Não adianta você se vestir como um cristão, não adianta você falar que você é cristão, não adianta você orar pelos enfermos, não adianta você anunciar a palavra do Senhor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele faz a transformação, mas se a sua própria vida por dentro, ela é totalmente ao contrário do que você fala. Então é tempo de nós rever todas essas atitudes, é tempo de nós começar a analisar o que nós estamos fazendo, quais são as nossas atitudes, quais são as nossas, o jeito que nós estamos levando um evangelho, se é verdadeiramente ou se é um evangelho falso, se é um evangelho ao qual nós estamos distorcendo a palavra. Mas muitos vão dizer, não, mas isso é assim, desta maneira, isso é tempo do passado, isso é tempo, sim, é tempo do passado. Se nós pegar o tempo de Noé, Noé também pregava a palavra do Senhor, Noé também anunciava que o Senhor ele ia voltar, que o povo teria que se arrepender dos seus pecados, mas o povo não acreditava, o povo dizia que Noé era louco, que aquela palavra que ele colocava não estava certo, que eles poderiam viver em várias práticas de pecado. Podiam viver na lascívia, podiam viver no adultério, podiam viver na prostituição, podiam viver de qualquer maneira, porque Noé ele era louco. Mas chegou um tempo que o Senhor mostrou, o Senhor mandou chuva como Ele prometeu. E ali houve-se o fim do pecado. Houve-se o fim daquela era que estava abominando os olhos do Senhor. Mas aí nós vamos pegar um pouco mais para frente, Sodoma e Gomorra também da mesma maneira. A palavra diz que o pecado cheirava mal às narinas do Senhor, mas Ló, ele anunciava uma palavra de arrependimento. No Ló, ele falava que havia uma promessa que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, se o povo não tomasse uma decisão, o Senhor mandaria fogo. Ah, mas isso era naquele tempo. Mas o Senhor cumpriu. O Senhor mandou o fogo e destruiu a cidade, porque estavam abominando os olhos do Senhor, não estavam praticando a verdade. E aí nós então vamos pegar o tempo de hoje, o tempo ao qual nós estamos vivendo, o tempo presente. Há uma promessa que o Senhor há de buscar a sua igreja, há uma promessa que o Senhor vai buscar o seu povo, que tem zelado pela sua doutrina, que tem zelado pela palavra verdadeira do Senhor. Então, se assim nós pegar a palavra e nós ver esses dois exemplos que eu citei, o Senhor prometeu e Ele cumpriu, o Senhor falou que o povo tinha que se arrepender, o povo não se arrependeu, o Senhor cumpriu da mesma maneira a sua palavra. E assim é nos dias de hoje. Quantos pregadores, quantos servos ungidos, quantos servos levantados pelo Senhor para pregar a palavra de arrependimento, pregar a mensagem da cruz, pregar a mensagem que o Senhor está às portas para buscar a sua igreja, pedindo que o povo se arrependa dos seus pecados, anunciando que você deve retornar aos caminhos do Senhor, porque o Senhor há de buscar a sua igreja. E quantos não têm dado ouvido? E aí nós vamos pegar esta palavra de Tiago, a qual nós lemos, nós vamos entender esta palavra que muitos que pregavam a palavra do Senhor, que muitos que pregavam contra o pecado, que muitos pregavam que o Senhor está voltando a sua igreja, para buscar a sua igreja, que o povo tem que se arrepender dos pecados, nós vamos ver que muitos estão distorcendo a palavra do Senhor, já não pregam mais como ela deve ser pregada, eles deixaram de lado, porque estão levando como um conto de fada, como uma história qualquer a palavra do Senhor. Mas isso é para se cumprir a palavra do Senhor. A palavra diz que chegaria dias em que os próprios salvos, os próprios fiéis seriam enganados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas ao qual estão se levantando. E quando nós falamos em falsos profetas, são falsos profetas que assumem um altar para pregar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Profetas que têm profetizado na vida de muitas pessoas, profecias da carne, profecias que não vêm do Senhor, profecias que não vêm dos altos céus, mas eles têm profetizado porque a palavra do Senhor tem que se cumprir. A palavra do Senhor diz que falsos mestres, falsos evangelhos iriam aparecer enganando a sua igreja. E quantos têm se enganado nos dias de hoje? Quantos têm dado ouvido para esses falsos mestres, para esses falsos profetas? Mas é a palavra do Senhor que vem se cumprindo. Eu posso pregar lá longe, distante, porque lá ninguém me conhece. Mas o Senhor conhece o teu coração. Se você foi a palavra a qual nós lemos aqui, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, se engana o seu próprio coração, está se enganando a si mesmo.
A palavra do Senhor vai dizendo no próprio texto ao qual nós lemos. Se você apoia o pecado, se você apoia estar no erro, você é praticante do mesmo erro, porque você sabe, você conhece a palavra do Senhor, você conhece o que é certo, você conhece o que é errado, você sabe que há dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Não estou pregando contra religiões, porque aí vai ter o religioso que vai se levantar. Não, mas existe lá no espírita que vai ter a reencarnação. Existe lá na igreja católica que o 7º dia vai rezar pela alma daquela pessoa. Não estou entrando nesta mensagem. Mas a palavra do Senhor, ela diz em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o que você tem que se arrepender dos seus pecados é hoje. Você tem que tomar uma decisão, escolher o caminho que você quer seguir é hoje, a decisão é hoje. Não é no dia de amanhã, não é depois que o seu corpo tombar, depois que o seu corpo, a matéria voltar para a terra. A decisão é hoje, porque a palavra do Senhor que ela fala. Muitos dizem, nós podemos ver muitas pessoas, mas lá no purgatório nós vamos rezar pelaquela pessoa, mas se hoje ela teve a oportunidade de tomar uma decisão, hoje ela teve uma oportunidade de reconciliar com o Senhor. Sabemos que há muitas lutas, há muitas dificuldades, ao qual muitas vezes os pensamentos, o Satanás ele tem colocado, porque a palavra diz que o inimigo ele luta até mesmo em pensamento com a pessoa, tentando te distrair dos caminhos do Senhor, te tentando te colocar usado, ou talvez outras pessoas usadas por Satanás para distorcer a verdadeira palavra do Senhor, dizendo, continua da maneira que você está sendo uma bênção, você está sendo usado pelo Senhor. Mas qual Senhor você está sendo usado? Se você está praticando o erro, se você está praticando o pecado, por qual Deus você está sendo usado? Por um Deus de Baal? Ou por um Deus criador dos céus e da terra? Um Deus todo-poderoso, ao qual abomina o pecado, ao qual fala contra o pecado, ao qual fala contra o adultério, ao qual fala contra a prostituição. E aí, se você está na prática do adultério, se você está na prática do pecado, por qual Deus você está sendo usado? Um Deus verdadeiro? Ou um Deus que engana, um Deus que está nem aí para o povo, que pode dizer que você continua do jeito que você está? Você pode continuar. A palavra do Senhor, se nós ler, nós não vamos achar a palavra que vai proibir de você fazer o erro, onde vai dizer que você está proibido de você andar na prostituição, de você andar no adultério. Não tem a palavra proibição. Você tem o livre-arbítrio, o Senhor mesmo disse, você tem o livre-arbítrio para você escolher o caminho que você quer tomar. Mas só no final você não vai ter escolha de você seguir para o céu, de você seguir o caminho estreito, a palavra do Senhor diz, que aquele que perseverar, aquele que andar na santificação procurando, mas você é santo? Não somos santos. Nós procuramos se santificar no sangue de Jesus Cristo todos os dias. A palavra do Senhor que vai dizer que nós devemos se arrepender dos nossos pecados, devemos se redimir dos nossos pecados. Mas e quem pode fazer isso? Somente Jesus Cristo. Nós apenas levamos a palavra do Senhor, apenas nós mostramos o que a palavra do Senhor vem dizendo, e é tempo onde nós podemos ver que muitos têm se envergonhado de levar o Senhor, muitos têm criado medo de falar a verdade, a palavra do Senhor. Mas é tudo para se cumprir a palavra do Senhor Jesus Cristo, que muitos estariam apostasiados na fé. E quando fala a palavra apostasiado, seria aquele que vai se envergonhar, aquele que vai ter medo de falar a verdade. Não vou falar a verdade, porque eu vou perder o número de seguidores, porque eu vou perder o número de membros na minha igreja. Mas e lá no céu, será que você não vai perder o teu lugar? Será que lá no céu você não vai perder o teu galardão por você praticar o pecado, por você continuar no erro e achando que está agradando a Deus, que está achando que está fazendo da maneira certa? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado para você não se enganar, para você não cair no mesmo erro e você perder a tua salvação. Glórias a Deus. São essas palavras que eu deixo devido ao nosso horário que corre contra nós aí.